Fala pessoal do oitavo, tudo bem com vocês? Professor Ivair, então vamos lá corrigindo, né, nossa atividade aí da última videoaula. Então nós falamos sobre user to, que são atividades que a gente fazia lá no passado e que hoje já não é mais verdade. Então ela é uma expressão de passado, por isso que o use ele vai com o de lá no final, porque indica passado, tá? Então, olhando essas frases aqui, a gente tinha que colocar as questões de acordo com o nosso entendimento da regrinha. Quando a pessoa habitualmente jogava o jogo? No passado ou no presente? No passado. Por isso que é when did the person habitually play the game? Como do que ela jogava? Se ela jogava, é claro, no passado. Muito bem. Qual expressão ela usa, né, para dizer que ela tinha esse hábito? Use it to. Então a gente usa o use it to para avisar que tínhamos um hábito no passado, mas que hoje não temos mais. Na letra C, qual é a forma então do verbo depois da expressão use it to? Ele tem que estar sempre na forma base. Então, sempre depois do use it to, eu vou colocar o verbo na forma base. Expliquei como é que faz na forma negativa, que é o uso do didn't. Use fica na forma base mais o to e depois o verbo de novo na forma base. Falei também na interrogativa, que é o uso do did, o sujeito, e use, ele fica aqui, ó, de novo na forma base, mais o to e depois o outro verbo na forma base também. E aqui mostra bem isso que eu estou falando. O did, sujeito que é Paula, use it to e depois vem o play na forma base. Então, use na base e o play também na base. Quando for na forma negativa, então vai ser o didn't, o use na forma base, o to normal e o play na forma base também. Isso aí é a forma negativa. Seguindo, então, nós tínhamos que completar as sentenças. Olha, era muito fácil. Todos, então, eu iria colocar a expressão use it to, eu precisaria ver o que era questão e o que era negativo para mudar o use, né? Deixar ele na forma base, e depois colocar os verbos que estão lá em cima no quadro. E aí tá assim, ó. Sheila used to play with doll. Ela costumava brincar com bonecas. Jeff and Paul used to throw a ball from the air dog all day long. Então eles costumavam arremessar a bola para o cachorro deles o dia todo. Já que aqui é uma questão, estou vendo a interrogação e estou vendo espaço, nesse primeiro espaço é o did. Did Lois and her sister use to jump rope together? Então, a Lucy e as irmãs dela costumavam pular corda juntas. Isso é muito legal. Tá vendo aqui, ó, o use? Ele veio para cá, então, sem o D no final. Por quê? Porque aqui o did já dá essa condição de passado lá. Jennifer used to do yo-yo tricks at school. Então, a Jennifer, ela costumava fazer truques lá de yo-yo na escola. Letra E, de novo, outra questão, segue o padrão da C. Did Eduardo used to ride a bike with his neighbors? Então, o Eduardo costumava andar de bicicleta com seus vizinhos? Sim, muito bem. No 2, eu teria então que colocar a frase de acordo com os sinais, negativo ou positivo. Bom, a primeira é negativa, então Cláudia didn't use to play hide and seek. Então, a Cláudia não costumava brincar de esconde-esconde. Segunda, letra B, positiva. Antônio e Pedro used to have treasure hunts at school. Então, Antônio e Pedro eles costumavam ter caça ao tesouro na escola. Depois a C, Lucilla e Cynthia didn't use to play hot potato with their friends. Lembrando que aqui é negativo, então por isso ficou didn't. Então, Lucille e Cynthia não costumavam brincar de hot potato com os seus amigos, tá? Hot potato é batata quente, né? É uma brincadeira. Nossa, eu nem lembro se eu já brinquei dessa. Mas batata quente. Letra D. Anderson used to have
board games at home. Então, o Anderson costumava ter jogos de tabuleiro em casa. Frases positivas eu mantenho assim, frases negativas eu tenho que colocar o didn't e o use fica na forma base, igual aqui em cima quando eu fiz questão. Tá bom? Seguindo, então, eu falei alguns exemplos, aqui vai ser muito pessoal, não adianta eu ficar colocando mais frases que eu coloquei na explicação, porque vocês vão fazer aí o de vocês, tá? Aqui, quantos jogos diferentes? Teria que perguntar para as pessoas diferentes para saber se eles brincavam dos mesmos jogos ou se eram jogos diferentes. E qual foi o jogo mais popular entre eles? Aí teria que ver lá entre as questões. Ah, 3 pessoas eu fiz questões. 2 falaram que brincava de bola e uma falou que brincava de pega-pega. Então, bola ganhou, né? Nesse sentido. Aqui, falando sobre a cultura. Isso aqui vocês marcaram, né? Que eu li para vocês, tal, na informação. E aqui sim, o exercício 2 fala assim: é sobre o que o texto, né? Os dois textos lá embaixo. Então, os textos são sobre jogos tradicionais de países diferentes. Então, traditional games from different countries. Depois, na B, what countries are mentioned? Greece and Ghana. Onde eu sei onde estão os países? Aqui, ó, Greece é um e aqui embaixo está falando Ghana é outro, tá? Então, os países são Grécia e Ghana. Depois na C, quais são os nomes dos esportes? Statues e Pilolo. Status está aqui, que ela se mostra como uma estátua, né? No caso da liberdade. E aqui o Pilolo. Tá? Então, o primeiro já ficou bem simples de entender. O jogador ele vai lá de 4 ou mais, né, na idade, de 4 anos ou cima, 4 pessoas ou mais, eles escolhem um jogador e para ser o it. Quem que é o it? É a coisa, vamos lá, né? Para ser a coisa. E eles têm que ficar em pé e cobri-los. Aí no centro grande, né, em roda, abrindo para um campo. E aí eles começam a contar no mínimo até 10, e aí pode ou ser mais alto até. Tá? O ponto é que existe um número onde o it, que é a coisa, sabe quando ela vai parar e abrir os olhos, enquanto essa coisa está contando, tá bom? Aí os outros vão ficar ao seu redor. Nunca, é claro, quando ela ainda vai falar algamata, né? Nesse sentido aí. Isso significa estátua na Grécia, tá? Então, em grego, estátua significa algamata. Então, eles vão fazer esse círculo, ela vão contar até 10 ou até mais, e bem alta, é claro, e depois, quando ela falar isso, eles têm que montar a estátua, né? É mais ou menos nesse jeito que eles fazem. E aí, é claro, eles vão inventar isso. O Pilolo, ele é mais um treasure hunter, um caça-tesouro. A pessoa, ela pega uma moeda ou uma outra coisa lá, vai em campo aberto e esconde lá e a moeda ou o objeto e os outros têm que achar, né? Então ele fala aqui, ó, designado a liderar o tempo, né, de manter, determina a linha final, o líder ele esconde o segredo, que seria a moeda, né? Enquanto os outros jogadores têm que ir à caça. Eles vão ficar de costas sem ver e eles vão à caça. Quando o líder diz pilolo, significa que eles têm que sair para procurar, né? Como se fosse caça ao tesouro. E aí é em terreno baldio, igual vocês estão vendo aí mesmo. É desse jeitinho que funciona. Na 3 então, fala assim: o jogo da estátua é baseado na cultura grega? Existem muitos museus com estátuas no país? Verdadeiro, tá? True. Depois, na B, os jogadores têm que se mover para o jogo, para marcar um jogo grego? Não, não precisa. Eles têm que ficar parado mesmo, porque é estátua, né? Na C, quando o jogador de pilolo
Quando? Jogando pilolo, perdão. O jogador que encontra a primeira moeda, ele é sempre o vencedor? Não, ele tem que encontrar todas, tá? Por isso não é simples assim, não. Na letra D, embora as crianças nas partes rurais lá de Gana não tenham muitas opções de brinquedo, eles usam o que é disponível e se diverte e criam novos jogos. Isso é verdade. Então, essas questões aqui, elas vão lá de encontro ao texto só para mostrar o que é mesmo as informações, tá? Existe algum jogo similar onde você vive? A resposta pode variar. De acordo com o primeiro, não sei, vivo ou morto? Não, tem o estátua, né? Congela, mais ou menos assim. E aqui no B, você sente jogando um desses jogos? Se sim, por que? Se não, por que também? Então, hoje eu não me vejo mais fazendo isso, mas quando criança, é lógico que eu queria. E esse vocabulário do Look It Up eu passei para vocês, aí vocês dão uma checada aí para ver se tá igualzinho que eu passei para vocês. When I pause, listen, I hear it, the calling, a beacon to return to a place and myself. British Columbia. To be amongst the elements, the purest water and air. Fertile abundance, a natural richness that over time has quietly become the true currency of life. And this place is the kingdom of abundance. A land of giants. British Columbia forces you to rethink life's measures. What is big? What is power? What is important? Supreme nature. Supernatural. The thread that connects us all is undeniable in this place that the Aboriginal peoples have honored for millennia. Massive groves, standing giants fed by the climate and the circle of life. Altitude swings that take you from sea to sky, from rainforest to desert to snow-capped peaks. This is the place where wildlife thrives. All in the court of Her Majesty Mother Nature. She chose this place to erect her monuments. Masterpieces forever in the making. Constant and changing. A dichotomy that reflects our refined civilization and raw wilderness. It's the rush of standing on the edge of the world. The deafening quiet of a mystical morning. The exhilaration of British Columbia that reminds you of what it feels like to be alive. To find the wild within. Supernatural. British Columbia.